Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, que esta reunião seja dirigida pelo Teu poder e pela Tua unção, e que nesta conferência eu tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, com o Teu Espírito que habita dentro de mim. Amém? Pessoal, na segunda folha, pode abrir na primeira folha a introdução. Na segunda folha, nós vamos falar hoje sobre conhecer o Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículo 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos ler novamente? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Pastor, aonde está o Espírito Santo? O Espírito Santo está dentro de você. Eu posso ouvir um glória a Deus? E é esse Espírito que te ensina todas as coisas. Por exemplo, o pastor Leonardo está pregando aqui hoje para você. Eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo para falar com você, e o mesmo Espírito Santo que está dentro de você está testificando o que eu estou falando para você. Quem nos ensina como devemos fazer, o que devemos fazer da nossa vida, que caminho devemos seguir, é o Espírito Santo. E aqui na lição diz: primeiro, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Diga para o irmão que está do seu lado, vai lá. Amém, pessoal? Não existe vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Não vai existir. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é: remova o Espírito Santo de uma igreja, e uma dessas duas coisas irá acontecer. Primeiro, ela se transformará num clube social, ou ela vai se transformar numa instituição religiosa. Amém? Olha aqui para mim. Irmãos, há uns 2 anos atrás, um amigo meu me chamou para visitar uma igreja, a igreja dele. Cheguei lá na igreja dele, lá na Zona Norte. Cheguei na igreja dele, falei: aqui é a minha igreja. Olhei para a igreja fechada. Falei: como é que a gente vai entrar? Falei: não, fica tranquilo, espera aí. Foi lá, parou na porta da igreja, apertou o interfone, o porteiro falou assim: quem é que está com você aí? Eu falei: é o Leonardo, é meu amigo, tal. Trouxe ele na igreja. Ah, tá bom. Aí ele abriu a porta. Quando entrou lá, pessoal, quando eu entrei na igreja, imagine uma igreja que tem tudo: infraestrutura de primeira qualidade, som de primeira qualidade, ar-condicionado, cadeira estofada, acústica do som excelente. Estávamos ali numa reunião a qual eu fui convidado, participei da reunião, e eu olhei que todas as pessoas que estavam ali não eram ali do bairro, né? Eram de outros lugares. E uma igreja, ela tem que estar com as portas abertas. Uma igreja de porta fechada é um clube social. Eu entrei lá querendo buscar a Deus, mas infelizmente eu não encontrei o que eu estava procurando, porque aonde o Espírito Santo não está, uma igreja onde não está presente a presença do Espírito Santo, ou ela se torna num clube social, onde as pessoas vêm e acham bonito dizerem que são cristãs, ou ela vai se tornar numa instituição religiosa, aonde nada pode, aonde tudo é pecado,
aonde qualquer pessoa que fizer alguma coisa nova não pode, são os religiosos. Mas aonde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Diga glória a Deus. A verdade é, não há revelação sem o Espírito Santo. Não há visão sem o Espírito Santo. Não há alegria sem o Espírito Santo. Não há paz sem o Espírito Santo. E não há liberdade sem. Porque em 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é o. E onde está o Espírito do Senhor, aí há. Se o Espírito de Deus está numa igreja, esta igreja tem visão. Se o Espírito de Deus está numa igreja, esta igreja vive em paz. Se o Espírito Santo de Deus está numa igreja, esta igreja vive em alegria. Amém? Porque aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Diga glória a Deus. E quem é o Espírito Santo? Vamos lá? O Espírito Santo, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aqui para mim, o Espírito Santo, irmãos, é a primeira pessoa a ser mencionada na Bíblia da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos entender melhor essa Trindade? Sim ou não, igreja? É muito simples de entender. Deus Pai, Ele é o arquiteto. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus é o arquiteto. Como toda casa, antes de construir, a gente precisa do quê? De um arquiteto. Deus é o arquiteto. Depois que eu tenho toda a planta da casa, tudo certinho, falei com o arquiteto, eu preciso de quem? De um mestre de obras. O mestre de obras é quem, pessoal? Jesus. Jesus é o mestre de todas as obras. Diga glória a Deus. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a mão de obra. A mão de obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que executa a obra na sua vida. Como eu disse no começo, aonde está o Espírito Santo? Dentro de nós. Então, as minhas mãos, através das minhas mãos, o Espírito Santo vai realizar uma grande obra, porque Ele precisa das minhas mãos para se manifestar na terra. Diga glória a Deus, pessoal. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, porém foi a primeira a ser mencionada na Bíblia. Deus Pai e Jesus, o Filho, estão no céu. Nós figuramos muito o céu, né? Nós fazemos a alegoria do céu como lá em cima, como na verdade nós não sabemos onde Deus está. Só que Deus não está aqui. Jesus não está aqui. Quem está aqui e manifesta a obra de Deus e o nome de Jesus é o Espírito Santo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Jesus está lá, a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, esperando o grande dia em que Ele vai julgar a igreja, que vai levar os seus filhos. Mas Jesus, antes de ir, Ele disse: eu vou enviar o Consolador a vocês, para que vocês não fiquem sozinhos. E o Consolador vai ensinar tudo o que vocês têm que aprender. Diga glória a Deus. E o Consolador, que é o Espírito Santo, está dentro de você. E é Ele que manifesta toda a obra na sua vida. É Ele que te guia. É Ele que diz o que você vai ser e o que você vai fazer.
Muitas vezes a gente fala, não, a minha vida é guiada por mim. Não é, querido, a sua vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. A sua vinda nesta noite na igreja não foi à toa. Não foi você que disse, eu vou lá. Foi o Espírito Santo que disse, você vai lá. Irmãos, os três operam. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo operam nas nossas vidas. Amém? Em 1 Coríntios 12, 5 diz assim: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Espírito Santo vai ensinar as coisas para você no que é útil para você. Não adianta você pedir para Deus, Deus, eu quero o dom de falar, porque eu quero ser um pastor. Mas isso vai ser útil para você? Você tem um chamado pastoral? Por isso que muitas pessoas buscam algo de Deus e não recebem. Porque Deus, Ele derrama sobre a vida de uma pessoa só o que for útil para aquela pessoa. Amém? É engraçado dizer isso, mas é verdade. Você é o que é hoje, porque o Espírito Santo te ensinou a ser desse jeito. Amém? Se você tem algo nas suas mãos, você é uma bênção, você tem um talento, foi Ele que ensinou você a ter esse talento. Ele vai ensinar algo que é útil para a minha vida, porque todos nós temos uma missão, e é o Espírito Santo que vai guiar a gente para fazer o que nós precisamos fazer. Amém? Então, pessoal, baseado em 1 Coríntios 12, 5, 7, o Pai efetua ou inicia, o Filho ministra e o Espírito Santo é que manifesta a palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Muitos irmãos estão tendo problemas de relacionamento com o Espírito Santo. Pergunta para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: irmão, como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Muitas pessoas na igreja têm dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo. Por quê? A maioria das pessoas na igreja vê o Espírito Santo como uma coisa, como um ser celestial. Não é que ele não é um ser celestial, mas você tem que ver o Espírito Santo como uma pessoa. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: passe a ver o Espírito Santo não como uma coisa, e sim como uma pessoa. Em Romanos 8, 27 diz que o Espírito Santo possui uma mente. Em 1 Coríntios 12, 11 diz que o Espírito Santo possui vontade. Em Romanos 15, 30 e Gálatas 5, 22 diz que ele possui emoções tais como alegria. Em Atos 9, 31 diz que o Espírito Santo consola. Em Hebreus 3, 7 diz que ele fala, e de fato fala claramente. Em 1 Coríntios 2, 13 diz que o Espírito Santo ensina. Em Efésios 4:30 diz que ele pode ser entristecido. Em Hebreus 10, 29 diz que ele pode ser insultado. Em Atos 7, 51 diz que ele pode ser resistido. Em Atos 5:1 diz que ele pode ouvir mentiras. Se esses atributos são tão aparentes na Bíblia, então devemos perguntar: por que ele é tão mal compreendido? Por que que o Espírito Santo é tão mal compreendido na igreja brasileira hoje? Se o Espírito Santo tem uma mente, se a Bíblia diz que ele tem ciúmes, que ele pode ser entristecido, que ele consola, que ele fala, é porque ele não é uma coisa, e sim uma pessoa. Diga glória a Deus. Quem ele é? A terceira pessoa da Trindade. E eu preciso me relacionar com essa pessoa
que habita dentro de mim. Posso te falar uma coisa maluca para você pensar agora? O Espírito Santo está dentro de mim. Então, eu tenho que me relacionar com o ser que habita dentro de mim. Enquanto você não abrir a sua boca para falar com o Espírito Santo, ele vai ficar em silêncio com você. Porque ele quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento, para ser um relacionamento sólido, você precisa conhecer muito bem essa pessoa. Então, o Espírito Santo tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Quando você faz algo de errado, ele fica enciumado com isso. Aí está lá você, acorda amanhã, segunda-feira, tal, sai para trabalhar e faz alguma coisa de errado. O Espírito Santo foi junto com você. Naquele momento ele fica entristecido. Você traiu ele naquele momento. Tudo que o Senhor está falando é verdade. Mas a pergunta-chave hoje é: como eu posso me relacionar com o Espírito Santo? Tem algumas coisas que você precisa tirar da sua vida. Você tem dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo porque você tem dificuldade de se relacionar com o seu marido, com a sua esposa. Você, filho, tem dificuldade de se relacionar com o pai, com a mãe. Se você tem dificuldade de se relacionar com quem você vê, como você vai conseguir ter um bom relacionamento com quem você não vê? Aí nós estamos na igreja, Jesus, eu quero o teu Espírito Santo, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero sentir sua presença, eu quero que o Senhor ande comigo, eu quero te conhecer, mas você nem conhece direito a sua esposa, você nem conhece direito o seu marido, você não tem um relacionamento com seus pais, você não tem um relacionamento com seus filhos. Para encurtar a história, você é fraco de relacionamento. Se você é fraco de relacionamento com quem você vê, como você pode se relacionar com o Espírito Santo, quem você não vê? Eu tenho duas notícias para te dar hoje. Posso dar elas para você? A boa: aonde você for, o Espírito Santo vai com você. Diga glória a Deus. Sabe qual foi o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a sua vida? O dia que você levantou a mão e aceitou Ele como seu único e Salvador, seu único e suficiente Salvador. Ali o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E agora, irmãos, você pode sair da igreja, ir para o mundo, fazer coisas erradas, Ele sempre vai estar aí dentro de você. Talvez você não tenha um relacionamento com Ele, talvez você não tenha intimidade com Ele, mas daí Ele não vai sair nunca mais. Diga glória a Deus. A segunda não é uma boa notícia, entre aspas, porque se eu vou fazer algo errado, o Espírito Santo está dentro de mim e está vendo. Não é como alguém que, por exemplo, você está casado, você faz alguma coisa de errado no seu casamento, ninguém viu, tudo bem, Jesus me perdoa, não é assim? Jesus perdoa, mas o Espírito Santo, Ele vai com você por onde você for. Então não tem para onde correr. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você está fechado por todos os lados. Fala para ele: não tem para onde você correr. Eu vou ali dar uma pecadinha. Vai, mas o Espírito Santo vai com você. E como Ele é uma pessoa, Ele vai ficar triste com você. Você consegue se relacionar com a pessoa que está do seu lado? Consegue? Então imagina que a partir de hoje tem uma pessoa do seu lado chamada Espírito Santo, que não vai mais te abandonar. Irmão, casar com o Espírito Santo é a melhor coisa que tem. Não te abandona, não te trai, te ajuda. A irmã falou ali, é fiel.
e ainda vai levar você aonde você tem que chegar. Olha aqui para mim. Às vezes na nossa vida parece que a gente está tomando o rumo tudo errado. Parece que a gente toma uma decisão, parece que foi errada aquela decisão. Aí a gente para, o que eu vou fazer agora da minha vida? Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída nenhuma. Você não vê uma luz no fundo do túnel. Mas se você crê que o Espírito Santo está com você, pode ficar em paz, porque Ele vai te levar no lugar onde você tem que chegar. Amém? Fica tranquilo. Pode uma mãe se esquecer do filho, pessoal? Difícil, né? Mas mesmo se ela se esqueça, Deus não vai se esquecer de você. Então o que o Espírito Santo espera de mim? Religiosidade? Sim ou não? O Espírito Santo espera que a igreja vire um clube social? Sim ou não? Deus só espera que você o aceite como seu companheiro para a vida toda. Eu não sei orar, não precisa. A palavra do Senhor diz que antes que a palavra saia da tua boca, o Senhor já sabia o que você iria falar. Diga glória a Deus, pessoal. O que nós temos que fazer? Pedir que o Espírito Santo que habita dentro de nós nos ensine como viver. Se eu sou aquele que fala muito na reunião, aquele que ora, tal, glória a Deus. Aquele que talvez está quietinho na dele, falando, Jesus, eu te amo, é a mesma coisa. Não é a quantidade de palavras que vai fazer de você um bom orador ou um bom cristão, ou buscar o Espírito Santo. O que vai fazer de você ter um relacionamento com o Espírito Santo é conversar com Ele todos os dias. Ele nunca vai te abandonar, vai ser fiel a você. E o que eu quero que você entenda nessa noite, o Espírito Santo é uma pessoa. E você precisa se relacionar com Ele. Pastor, eu nunca falei com o Espírito Santo. Que grande oportunidade é de hoje você falar pela primeira vez com Ele. Ou você diz, pastor, há muito tempo que eu não falo com o Espírito Santo. Posso te contar uma coisa? Ele está só esperando você abrir a boca, porque Ele vai falar com você hoje. Você quer que o Espírito Santo fale com você? Você quer conversar com Ele? Então fique de pé e aplauda Jesus bem forte.